Narendra Modi foi recentemente reeleito para mais 5 anos como primeiro-ministro da Índia. Ao fim deste mandato, ele será o segundo líder mais longevo da história do país. E olhando ao redor das Nações Unidas, ele é um dos poucos líderes políticos atuais com chance de ter um significado histórico. Mesmo assim, ele não é um aristocrata feito para as mesas mais elitizadas do mundo. Filho de um vendedor de chá em Gujarat, ele tem origens humildes. Sua ascensão a primeiro-ministro da Índia desafia a ideia de que apenas ricos e poderosos lideram democracias complexas. Neste vídeo, vamos revelar como seu patriotismo ajudou a tornar a Índia a quinta maior economia do mundo e uma potencial superpotência global do futuro. A ascensão de Modi ao poder está ligada a uma organização que tem moldado a política da Índia há décadas, a Rashtriya Swayamsevak Sangh. A maior e mais poderosa organização hindu da Índia forjou a ideologia nacionalista de Modi e preparou o terreno para sua ascensão política. A ligação de Modi com a organização começou por volta dos 8 anos de idade, enquanto ele crescia em Vadnagar, no noroeste da Índia. Ele desenvolveu uma forte aversão pelo então partido governante Congresso, como resultado de frequentar um escritório político próximo à barraca de chá de seu pai. A RSS, fundada em 1925, defende o conceito de Hindutva, uma forma de nacionalismo hindu que busca definir a cultura indiana em termos de valores hindus. Foi um membro da RSS que foi responsável pelo assassinato de Mahatma Gandhi devido à sua reconciliação das diferenças entre hindus e muçulmanos indianos. Essa ideologia, que Modi adotou e mais tarde incorporou à sua identidade política, enfatiza a primazia das tradições e da cultura hindu na sociedade indiana. Mas Modi recebeu mais do que apenas uma estrutura ideológica da RSS, ele também obteve uma vasta rede de apoiadores e uma plataforma a partir da qual pôde lançar suas ambições políticas. A presença da organização nas bases em toda a Índia proporcionou a Modi uma base de apoio pronta e uma máquina para mobilizar eleitores. Essa rede, combinada com o carisma e a perspicácia política de Modi, criou uma força formidável na política indiana. E a influência da RSS no governo de Modi tem sido tema de intenso debate. Os apoiadores argumentam que isso instalou um senso de orgulho cultural e unidade nacional. Os críticos, no entanto, afirmam que isso levou a políticas que favorecem a maioria hindu em detrimento das comunidades minoritárias da Índia. Essa tensão entre nacionalismo cultural e democracia secular é o tema central ao avaliar a liderança de Modi. Embora isso lhe desse uma base ideológica forte e ampla rede de apoio, também o tornou uma figura polarizadora. Mas o sucesso de Modi em aproveitar essa relação, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma força modernizadora, tem sido a chave para sua ascensão política. A ideologia nacionalista de Modi moldou sua identidade política, mas suas políticas econômicas o destacaram de fato. O período de Modi como ministro-chefe de Gujarat, de 2001 a 2014, marcou uma fase de notável crescimento econômico para o estado. Sob sua liderança, a economia de Gujarat cresceu a uma taxa média anual de 10%, superando a média nacional de crescimento. Um dos principais fatores por trás do sucesso econômico de Gujarat foi o foco de Modi na reforma agrícola, especialmente na indústria do algodão. Durante seu mandato, Gujarat se tornou o maior produtor de algodão geneticamente modificado da Índia, uma mudança que aumentou significativamente a produção agrícola do estado e a renda dos agricultores. O estilo de governança de Modi em Gujarat foi caracterizado por uma forte ênfase na redução da corrupção e na melhoria da eficiência administrativa. Para atrair investimento estrangeiro e capital para o estado, o desenvolvimento de infraestrutura foi outro aspecto crucial da estratégia econômica de Modi. Sua administração priorizou melhorias no fornecimento de energia e na eletrificação rural, que anteriormente haviam prejudicado a produtividade econômica. Ele também realizou as cúpulas Vibrant Gujarat, conseguindo mais de 75 bilhões de dólares em acordos de investimento, destacando o crescente apelo do Estado para os industriais. O sucesso econômico da liderança de Modi não pode ser discutido, sem também reconhecer os distúrbios de Gujarat em 2002,
Esses confrontos causaram mais de 1.000 mortes, principalmente de muçulmanos, e afetaram a imagem de Modi no país e no exterior. No entanto, Modi conseguiu tirar proveito político da situação ao moldar a narrativa em torno do orgulho hindu e da estabilidade, uma estratégia que continuaria a moldar sua carreira política. Com o crescimento da reputação de Modi como reformista econômico, as controvérsias sobre os distúrbios foram ofuscadas. Seu sucesso em transformar Gujarat em um modelo de crescimento econômico o tornou um candidato cada vez mais atraente para a liderança nacional, dentro do Bharatiya Janata Party, também conhecido como Bharatiya Janata Party. O modelo de desenvolvimento de Gujarat se tornou um pilar central da marca política de Modi, prometendo trazer o mesmo crescimento econômico para o nível nacional. As políticas econômicas de Modi lançaram as bases para sua ascensão, mas foi seu domínio da comunicação digital que consolidou seu poder. Modi utilizou as redes sociais de forma eficaz para criar uma linha direta de comunicação com a população indiana, contornando os canais tradicionais de mídia e remodelando o cenário político. Sua ascensão coincidiu com a transformação digital da Índia, como discutimos em um vídeo anterior sobre a rede de telecomunicações Jio. Nos últimos 10 anos, mais de 800 milhões de indianos ganharam acesso à internet, permitindo que Modi se comunique diretamente com a maioria. Ele conseguiu combinar com sucesso elementos de um líder autoritário com os de um reformista antenado em tecnologia, atraindo tanto os valores tradicionais quanto os modernos. Essa dupla personalidade permitiu que Modi mantivesse uma forte conexão com eleitores de diversos grupos demográficos e ele usa essas plataformas para criar uma sensação de ligação pessoal. Com mais de 103 milhões de seguidores no X, Modi se tornou um dos políticos mais seguidos do mundo, superando muitos líderes ocidentais. Esse enorme número de seguidores dá a Modi uma plataforma sem igual para moldar a opinião pública e controlar sua narrativa. No centro da agenda econômica de Modi está o Imposto sobre Bens e Serviços, uma reforma histórica que visa simplificar a complexa estrutura tributária da Índia. O Imposto sobre Bens e Serviços prometeu criar um mercado nacional unificado, impulsionar o crescimento econômico e aumentar a conformidade fiscal. No entanto, quando as primeiras declarações do Imposto sobre Bens e Serviços foram apresentadas, o sistema caiu, destacando os obstáculos técnicos na implementação de uma reforma tão grande. Apesar dos contratempos iniciais, o Imposto sobre Bens e Serviços foi creditado por melhorar enormemente a facilidade de fazer negócios na Índia. Outro pilar da estratégia econômica de Modi é a iniciativa Make in India, criada para transformar a Índia em um polo global de manufatura. Mas talvez a decisão econômica mais controversa do mandato de Modi tenha sido a inesperada desmonetização em novembro de 2016. Em uma medida surpresa, Modi declarou que 86% da moeda da Índia seria retirada de circulação da noite para o dia, para combater a corrupção, combater dinheiro ilícito e impulsionar a Índia para a economia digital. O impacto imediato foi caótico. Cerca de 15 milhões perderam o emprego e o produto interno bruto da Índia caiu 1%. Apoiadores dizem que a desmonetização foi um choque necessário ao sistema, enquanto críticos a consideram uma política mal executada que prejudicou especialmente pequenos negócios e o setor informal. E além das reformas econômicas, o governo de Modi tem sido marcado por uma forma mais assertiva de nacionalismo hindu. Essa postura ideológica se manifestou em políticas como a Lei de Emenda à Cidadania, que oferece um caminho para a cidadania a não muçulmanos de países vizinhos. A Lei de Emenda da Cidadania, junto com o proposto Registro Nacional de Cidadãos, provocou protestos e distúrbios generalizados em toda a Índia. O medo é que isso abra caminho para mais discriminação religiosa em toda a Índia, e isso tem sido uma parte constante da história indiana. A desigualdade crescente gera ressentimento, principalmente entre as castas mais baixas. A oposição explorou o descontentamento, retratando o governo Modi como conspirador contra castas baixas e propondo redistribuição baseada em castas como resposta ao nacionalismo hindu do Bharatiya Janata Party. Apesar dessas controvérsias, Modi mantém um dos índices de aprovação mais altos entre os líderes nacionais, o que lhe garante uma base de apoio extremamente sólida.
A liderança assertiva de Modi redefiniu o cenário interno da Índia, mas seu impacto vai muito além das fronteiras indianas. Sob a liderança de Modi, a Índia passou por uma transformação significativa em sua abordagem à política externa. O país deixou o tradicional não alinhamento e adotou postura mais neutra e focada em seus próprios interesses nas relações internacionais. Essa mudança tem sido caracterizada por um foco em parcerias estratégicas e uma disposição em afirmar os interesses da Índia no cenário global. Um dos aspectos mais notáveis da política externa de Modi tem sido o fortalecimento dos laços com os Estados Unidos e seus aliados. Esse alinhamento estratégico é visto como resposta à crescente influência chinesa na região. A Índia se tornou um parceiro cada vez mais importante da estratégia Indo-Pacífico, participando de fóruns multilaterais como o Diálogo Quadrilateral de Segurança com os Estados Unidos, Japão e Austrália. Apesar de ser membro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul junto com a China, Modi teve que lidar com várias disputas territoriais com seu vizinho cada vez mais agressivo. O governo de Modi também fez esforços substanciais para elevar o perfil econômico da Índia no cenário mundial. O crescimento econômico veio junto com esforços para atrair mais investimentos estrangeiros e parcerias internacionais. O governo também triplicou os gastos com transporte como percentual do produto interno bruto, investindo fortemente em estradas, ferrovias e portos. Essas melhorias da infraestrutura não só impulsionam o crescimento econômico interno, mas também aumentam a capacidade da Índia para o comércio internacional e a conectividade. O pragmatismo de Modi se mostra principalmente em sua resposta ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Apesar da pressão dos aliados ocidentais, a Índia manteve sua parceria estratégica com a Rússia, especialmente no setor de energia. Como resultado, a Índia conseguiu acesso à energia relativamente mais barata, enquanto os aliados ocidentais não podem fazer muito além de reclamar. Em 2024, a Índia realizou a maior eleição democrática da história. Mais de 970 milhões de pessoas votaram. Os partidos de oposição ao Bharatiya Janata Party de Modi usavam as dinâmicas de castas para desafiar a narrativa de Modi, retratando-o como representante das castas superiores. E não houve controvérsia. O homem eleito para o cargo mais alto da política indiana era claro. A trajetória de Narendra Modi, de vendedor de chá a primeiro-ministro, simboliza as complexidades da Índia moderna. Seu pragmatismo econômico e nacionalismo hindu remodelaram o cenário político do país, desafiando suposições antigas sobre liderança em democracias diversas. Assim como Theodore Roosevelt fez pelos Estados Unidos, Modi está prestes a liberar uma economia de alto potencial, estabelecer novas instituições e expandir o poder geopolítico de seu país para fora. Enquanto a maioria das maiores economias do mundo enfrenta enormes dívidas, populações em declínio e o potencial para guerras, a Índia está pronta para continuar crescendo. Observe este gráfico com atenção. Na próxima década, quando ele subir 50%, isso vai representar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas melhorando drasticamente. E isso será por causa da base que Modi construiu para o seu país. Obrigado por assistir. Veja nosso vídeo sobre o fundador mais importante dos Estados Unidos,